Olá, tudo bem? Eu sou Célia Ribeiro Alves, terapeuta. Antes de mais nada, gente, clica aí, curte o vídeo, né? Marca no sininho ali, se inscreve no canal, por favor, né? Então tá bom. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta, dou aula de teatro e dou aula de teatro terapêutico no Teatro Barracão em Cena, além de ajudar as pessoas que querem trabalhar com vídeo, né? E parece que essas coisas não conversam, mas na verdade tudo conversa. A cultura e a terapia sempre conversaram, a arte e a terapia sempre conversaram. Por isso que o nome do meu projeto é Terapia e Arte. Então, vamos ao vídeo de hoje? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é um tema terapêutico que sempre aparece, tanto no teatro terapêutico, né, que eu faço lá no Teatro Barracão em Cena, eu e minha amiga Leia, também aparece bastante no consultório, que é se colocar em primeiro lugar. Mas como assim, né? Isso não é egoísmo? Não, não é egoísmo. Se colocar em primeiro lugar é fundamental para tudo que a gente vai fazer. Muitas vezes a gente coloca todo mundo na frente e a gente por último. E aí, quando vai chegar a nossa vez, a gente está irritado, cansado, estressado. Então, existe sim a necessidade da gente se colocar em primeiro lugar nas coisas. Eu tenho que estar em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar eu também, em quinto lugar eu também, e assim vai. Isso não é egoísmo no sentido de que eu só posso ajudar as outras pessoas, só posso fazer o bem se eu estiver bem comigo mesmo. Não tem como eu fazer o bem para os outros com raiva, né? E se eu não faço nem o que eu me propus fazer, se eu não faço isso bem, o resto vai sair de qualquer jeito, né? Nessa seara, tem muita gente que engole os seus problemas, né? Engole o choro, como se diz, para dar conta dos outros, para cuidar dos outros. E sorri, faz de conta que tá tudo bem, e na verdade só tá engolindo sapo, literalmente. E esse sapo uma hora vai ficar entalado na garganta. Né? Não adianta você, tô fazendo de conta que tá tudo bem, então tá tudo bem. Ou você sentar em cima do problema, fazer cara de que tá tudo bem, então fica tudo bem. Isso não é sustentável. Mais cedo ou mais tarde, essa bolha vai estourar. Isso vai dar problema. Então, quanto antes você encarar aquilo que você precisa encarar, vai ficar mais fácil seguir o resto da vida. Se precisar de ajuda, peça ajuda. Peça ajuda para o terapeuta, peça ajuda para os amigos, peça ajuda para os familiares, mas não tente fazer de conta que está tudo certo, tudo perfeito, e na realidade não está, porque essa conta vai ter que ser paga em algum momento. E quanto mais a gente, né, empurra uma conta com a barriga, maior ela fica, a gente já sabe disso. Então, o quanto antes eu puder olhar para a situação, encarar de frente o problema e buscar resolver, né? Isso não quer dizer que eu preciso resolver sozinho, mas que eu posso pedir ajuda para resolver, vai ser melhor. Fazer de conta que não vê o problema, ignorar o problema, não resolve o problema. Outra coisa que eu vejo muito é a repetição de padrão. O que é isso? Repetição de padrão é assim: eu faço uma coisa que dá um resultado que eu não gostaria. Certo? O ideal seria eu aprender e não repetir mais isso. Mas o que a gente vê acontecendo muito é eu continuo fazendo a mesma coisa, querendo que o resultado seja diferente. Einstein, né, tem aquela frase que é conhecida, que é: se você quer um resultado diferente, você tem que fazer as coisas diferentes. Não adianta querer fazer a mesma coisa e perceber querer o mesmo resultado. Se você quer algo diferente na sua vida, você vai ter que fazer diferente. Fazer sempre igual e querer resultado diferente, isso não vai rolar. Não tem o que fazer. E isso é bem comum. E por que isso acontece, gente? Agora eu vou explicar um pouco do lado da neurociência, né? Por que acontece isso? Porque a gente tem trilhas no cérebro. Trilhas. O que é isso, trilhas? Trilha, que nem trilha no mato. E essas trilhas fazem com que a gente siga mais ou menos uma orientação. Por isso que mudar é tão difícil, porque as trilhas já estão gravadas ali. São caminhos cerebrais mesmo, tá? E esses caminhos levam a gente a repetir coisas. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, por isso que estar consciente do que se está fazendo é tão importante. Precisa ter consciência, olhar para si mesmo, entender como eu estou processando certas situações para eu poder mudar. Não, assim, eu tenho feito assim, mas não tem funcionado. O que eu preciso fazer diferente?
É aí que está o ponto. Por isso que o autoconhecimento é uma das grandes bandeiras do meu trabalho. Eu brinco que ninguém quer autoconhecimento, né? Se eu estivesse aqui oferecendo que eu fosse falar do futuro, né? Previsão do futuro, as pessoas iam estar mais interessadas. Ou se eu fosse falar de vidas passadas, talvez as pessoas também iam estar mais interessadas. O problema é que autoconhecimento é o aqui e agora. Autoconhecimento eu que vou olhar, ninguém vai me falar como uma coisa mágica. Embora eu acho que quanto mais a gente trabalha o autoconhecimento, mais mágico a coisa se mostra, porque a gente consegue conectar coisas que a gente não conseguia antes, sem se conhecer suficientemente bem. Outro ponto é entender que tudo muda. Isso é um entendimento budista e tem outras tradições que falam disso também. Temos dificuldade de mudar, como eu falei das trilhas anteriormente, né? A gente quer que as coisas continuem como são. Mas quando isso aconteceu na sua vida, sinceramente? Nunca, porque as coisas mudam o tempo todo. E a gente tem dificuldade com a mudança. É comum a gente ter dificuldade com a mudança. Queremos que as coisas fiquem iguais. Mas se a gente parar para pensar, se tudo continuar igual, a gente não evolui, certo? Então mudar é bom. Então precisamos mudar. E precisamos aceitar que tudo muda. Eu não vou ficar para sempre no mesmo emprego, né? A configuração familiar, por mais que eu fique casado para sempre com a mesma pessoa, a configuração familiar muda. Ora, tem filhos, depois os filhos crescem, seguem o rumo deles, né? O casamento tem várias fases, tudo muda o tempo todo. Né? Não adianta você entrar num lugar para desenvolver algum trabalho, algum projeto e achar que vai existir para sempre. Tá certo, tem projetos que existem 10, 20, 30 anos, mas não vai ser para sempre, uma hora ele vai acabar. Ou uma hora ele vai se transformar. A gente tem que estar atento a isso, preparado para isso. Porque senão a gente fica esperneando igual uma criança irritada, igual uma criança birrenta, porque não quer a mudança. E a mudança vai se impor, não há o que fazer. E aí, para acabar o vídeo de hoje, sempre pedir ajuda. Não tem nada errado em pedir ajuda. Eu sei que isso tem mudado ao longo dos anos, mas antes pedir ajuda podia parecer uma fraqueza. E não é. Pedir ajuda é fundamental para que a gente continue crescendo, para que a gente continue evoluindo, né? E a gente tem que entender que a gente sempre tem que crescer. Não tem saída. Estático não dá para ficar. Quando a gente fica estático, a gente cai. E quando a gente quer manter as coisas iguais, a gente despenca. Né? Até hoje eu vi uma fala do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito dos livros e da fala das palestras, né, do Mário Sérgio Cortella. Até se você for no meu Instagram, @CeliaRialves, você vai ver lá o trecho dele que eu coloquei lá nos meus stories, tá? Ele fala assim, quem se percebe pequeno, cresce. Quem se acha que é grande, se diminui. E o que isso quer dizer, né? Eu preciso entender que eu preciso crescer sempre, que eu preciso mudar, me desenvolver para poder evoluir. Se eu achar que eu já sei tudo, que eu estou no ápice, que sou o máximo, eu vou degringolar, né? Por isso que às vezes essa visão egóica de alguns líderes, e líderes de qualquer área, tá? De qualquer, não precisa ser só política, não. Mas na política a gente vê muito, é verdade. Quando eu acho que eu cheguei no ápice, aí que o bicho pega. Quando eu acho que eu preciso melhorar, que eu preciso continuar me desenvolvendo, eu realmente cresço. Quando eu acho que eu não preciso mais, aí a coisa pode ficar complicada, tá? Então esse foi meu vídeo de hoje. Se você tiver dicas, sugestões, escreve para mim, pode escrever aí embaixo. Se quiser pedir assuntos, temas, né? É só escrever para mim que eu vou fazendo ao longo do processo. Grande abraço fraterno e até mais.